É porque havia, né? É ou não é? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho. Linho pobre? Linho o quê? E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também... Lê aí, me ajuda aqui que minha voz não tá boa. Vai, me ajuda. Havia também certo... chamado... coberto de chagas, que jazia na porta daquele quem? Do rico. E que desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, olha. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem? E morreu também? E foi? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia? Manda que faça o quê? Que molhe a água na ponta. Irmão, para quem está com sede, quando você está com sede, o que você faz? Quanto? Você sente sede, Zé Carlos? Quando você sente sede, você chega em casa, principalmente em casa, que a gente é mais assim, né? Você chega o quê? Direto na porta da geladeira, aquela água geladinha. Manda para dentro, né? O que é a ponta de um dedo molhado para quem está com sede? Mas era um tormento tão pesado que ele estava aceitando até isso. Ó. A água, a ponta do dedo, me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem de lá para passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só, você vê que no inferno, até crente, até pregador as pessoas querem ser. Até evangelista que as pessoas viram. Que coisa, né? Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os... Até aí. Guarde aí a tua Bíblia, não feche ela. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti. Fala conosco através da Tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir alma do Espírito. Espírito Santo, através desta mensagem, não sei por que o Senhor me deu nesse momento, mas eu sei que o Senhor fala. E quando o Senhor fala, o homem se cala. E quando o Senhor fala, penetra no mais profundo da alma de alguém. O Senhor é poderoso para falar, curar e exortar neste lugar. Tens total liberdade para falar conforme lhe aprouver. E que a minha carne caia por terra e que somente o teu Espírito fale neste ambiente. Todo valente seja amarrado no abismo, toda atrapalhação também. E a Ti daremos, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e glória a Deus. Amém.
Amém? O tema de hoje, o tema que nós vamos falar hoje, entendeu? O tema é aquilo que nós vamos falar hoje, vocês estão entendendo? O que nós vamos falar hoje? É o tema que eu vou falar. A realidade da eternidade. Diga assim, a realidade da eternidade. Isso é mais real do que você e eu imaginamos. Na verdade, antes de existir céus e terra, a eternidade sempre existiu. Então, a eternidade é mais real do que o mundo terreno que nós vivemos. Não é porque nós não vemos, não é... Tem uma frase muito interessante dentro da teologia que é a ausência de dados, de evidências para explicar uma coisa, não significa que ela não existe. Ou melhor, a falta de evidências para explicar uma coisa não quer dizer e não é a ausência de que ela existe e de que ela não existe. Por quê? Você tem provas. Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Ah, você viu? Viu? Não. A eternidade, ela é a nossa realidade. A maior realidade que temos é essa que vivemos, ainda mais real é a eternidade. Na qual nós precisamos entender que está mais próximo à eternidade, está mais próximos da nossa vida como nunca antes foi. Porque há tantos anos se ouve falar que Jesus, desde a época dos apóstolos, que Jesus está voltando. Só que hoje nós estamos vivendo aquilo que está escrito. Estamos ou não estamos? Os sinais da vinda de Jesus são claros. Os sinais da vinda do leão da tribo de Judá para buscar os seus santos, os seus escolhidos, está tão mais próximo do que nós imaginamos. E a eternidade nunca esteve tão próximo de nós como nos nossos dias. Então, como Jesus fala de um homem que vendeu as suas terras, que foi lá, que fez negócio, que tal, e que fez as suas reservas, e que viveu regaladamente. E aí bateram na porta dizendo: louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? Aí eu te pergunto, você já fez suas trouxinhas para a eternidade? O que é que você tem preparado para a viagem? Não é viagem daquela novela besta lá não, viu? Não, aquilo lá tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, eu estou falando isso porque às vezes as pessoas vêm basear os seus conhecimentos e princípios baseado em novela. Ah, não, pastor. Eu vi lá que Adão pecou lá e tal, porque comeu da maçã e tal. Aí viu lá na novela, falando, gente, não. O que é que você tem preparado para a viagem eterna? Que normalmente quando a gente vai viajar, o que a gente faz? Faz as malas, não é? Por quê? Você não vai só com a roupa do seu corpo. Não vai escovar os dentes com o dedo. Você não vai... Você vai, né? Arrumar suas bagagens. Só que para a viagem da eternidade não tem volta, não.
Não tem volta, não. Não tem volta. Então, o que é que você tem preparado? Jesus pergunta, louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que é que você tem preparado? Viveu a sua vida e tal, não sei o quê, e aí chegou o dia. Não, mas chama outro, não é minha... Não tem nada de chama outro, é você. A eternidade está mais próximo de nós, porque as pessoas quando faz aniversário, né, falam assim, mais um ano de vida. Não, menos um ano de vida. É, menos um ano de vida. E a eternidade é... O que você tem feito? Quais são os seus planos para a eternidade? Quais são os seus planos, Cris, para a eternidade? Lá você não vai fazer faculdade, não, meu filho. Não vai casar, nem se dar em casamento. Lá não vai ter, não, eu vou... O que você tem semeado para a eternidade? Sabe por quê? Porque na eternidade, o que nós fazemos aqui, nós estamos semeando para a eternidade. Nunca se esqueça disso. As pessoas vivem a sua vida como elas querem. E tem muitas pessoas dizendo, não é parábola não, viu? Há outras controvérsias de correntes de entendimento, mas eu entendo essa história como história. Jesus falando de um acontecimento, contando não uma parábola, mas uma história. Por quê? Porque em todas as suas parábolas, ele não cita nome de ninguém. Aqui aparece nome de gente. Segundo, quando ele inicia contando a história, ele diz o quê? Havia certo homem. Foi assim ou não foi? Havia um homem na terra. Lembra quando ele começa contando a história de Jó? Ele não fala assim? Havia um homem na terra de Uz chamado Jó, temente a Deus, e fala das características, não é? Aqui é a mesma coisa. Havia um homem rico e tal, e começa a contar. Então é um acontecimento, é um fato. Aconteceu. Então, eu te pergunto, o que é que você tem preparado? O que você tem semeado? Como que você tem vivido a sua vida? Por quê? Porque até crentes nos nossos dias vivem a sua vida. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo vai falar que se nós vivemos... Porque as pessoas... Deixa eu explicar, que a minha cabeça vai longe. As pessoas vão à igreja e vivem a sua vida como se elas fossem viver aqui. E fazem planos para viver somente aqui. E sequer pensam na volta de Jesus. Sequer pensam. A cabeça dela está tão na terra. Já viu a história de fritar o peixe de olho no gato? Já viu? Fritar o peixe de olho no gato. Entendeu? Já viu? Tem uma música do Resgate que fala: os meus pés estão no chão, a cabeça lá nas alturas. Por quê? Porque eu estou na terra. Tem como a gente se livrar dessa realidade? Não tem. Mas embora nós estejamos aqui, nós não somos daqui. Porque todos nós viemos da eternidade. Todos. O próprio apóstolo Paulo fala em Efésios 1 que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Você pensa que você está vivo por causa dos seus batimentos cardíacos? Ondas cerebrais? Não.
O senhor Joca, que tantos problemas que ele já teve aí de saúde, esses dias estava lá, para a glória de Deus, já está aqui de volta. Né, dona Margarida? Só eles sabem as lutas que eles passam aí de ir e voltar, e vai para o hospital, e volta para o hospital, e vai e fica em casa, aí fica de repouso. Aí o senhor Joca não se aguenta, que eu sei que ele é assim, né? Não se aguenta, aí quer pagar de bonitão, sem camiseta, no calorão, e tá calor, né? Tá muito calor, pra ele ficar de peito aberto, parecendo... Não. E aí... Não, nós não estamos vivos por causa dos batimentos cardíacos. Por que nós estamos vivos? Lembre-se que Deus fez Adão. Lembra? Fez Adão. Fez ou não fez? Com as suas próprias mãos. Fez ou não fez? Ele fez do pó da terra, mas fez estava lá, corpo, pele, carne, músculo, ossos, 208 ossos, ondas cerebrais, sistema nervoso, sistema digestivo e tudo. Sangue. Fez ali ele. Mas o texto diz que, mas ainda não havia soprado o fôlego de vida. O homem estava lá, feitinho. Estava ou não estava? Mas estava vivo? Não. Como que o homem passa a se tornar vivo? Então Deus vai e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. A vida é o dom de Deus. Sopra nos seus narinas o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Então, toda a vida vem de Deus. Então nós viemos dele. E retornaremos para ele. Então, em nome de Jesus, o que é que você tem feito com a sua vida? O que é que eu e você estamos fazendo? Jesus disse, eles são, Pai, eu te rogo que não os tire do mundo. Por que não os tire do mundo? Porque nós estamos aqui. Zé Carlos, você vai lá trabalhar, todos os caras lá é crente? Os caras não falam palavrão? Fala ou não fala? Gente, é realidade. A gente está no mundo. Eu sei que os seus chefes são até de boa, mas tem hora que não sai um palavrão, não sai alguma coisa assim? Sai. Os meio dos caras, tem homem aqui? Tem, não tem? Pois é. Não, tem que perguntar, porque os negócios estão tudo bagunçado hoje em dia. Quem vive aqui no meio dos caras? Não tem umas horas que os caras não querem mostrar umas donas lá com pouca roupa? Tem ou não tem? Porque essa é a realidade deles, porque eles estão e pertencem a ele por enquanto. Mas nós estamos, mas não somos. Diga assim, eu estou, mas não sou. Diga assim, eu estou, mas não sou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, vou te perguntar de novo, o que é que você tem feito com a sua vida? A eternidade é mais real do que nós imaginamos. Nós estamos vivos agora, nesse exato minuto. A gente não sabe se Jesus vai voltar quando o culto acabar, ou no meio do culto, ou quando a gente for dormir. A gente está lá dormindo e Jesus volta, quando vê a gente já foi. Ou Jesus não voltou ainda, mas voltou só para você. Eu e você, as pessoas que mais deveriam pensar na eternidade somos nós. É ou não é? Gente, a maior realidade é que Cristo vai voltar. Tudo isso daqui vai passar.
E nós estaremos com Ele. O problema é que nós estamos com a cabeça na terra, os pés estão na terra, a cabeça também, tudo está na terra, e nós não imaginamos, não pensamos nisso. Eu falei outro dia, o senhor Joca tem os problemas dele de saúde, alguns irmãos têm problema de saúde, mas quando ele vir, nós receberemos um corpo glorificado, e aí, até aquele que não tem braço, tem só um cotoquinho de mão, vai estar inteiro na presença de Deus. Quem tem bronquite, quem tem problema de coração, quem tem doença que for, vai estar pleno na presença de Deus com um corpo glorificado. Essa é a nossa realidade, irmão. A nossa realidade é a eternidade com Cristo. Só que o que acontece? As pessoas preparam os filhos para a faculdade, faz uma poupança, prepara os filhos para não sei o quê, para isso, aquilo, para receber, para ter a melhor roupa, para receber isso, mas não preparam os filhos para a eternidade com Cristo. Você precisa preparar os teus filhos para a eternidade com Cristo. Você precisa falar, filho, você está vivo agora, mas a qualquer momento Jesus pode voltar, viu? Então você fica esperto. A nova Jerusalém nos aguarda. Tinha uma época que eu martelava isso na cabeça da Esther direto. Jesus está voltando, Esther. A gente vai morar com ele na nova Jerusalém. Ela era pequenininha ainda. E com o tempo foi crescendo e foi replicando isso. Irmão, a gente precisa inculcar o que o livro de Êxodo e Deuteronômio fala. Pega esta palavra e inculca na cabeça dos teus filhos. Prepara os teus filhos, prepara a tua família para a eternidade com Cristo. Não fica só enchendo ele de roupa, de coisa material, de coisa boa. Tudo isso é passageiro. E quando nós formos para a eternidade, nada disso nós vamos levar. Porque tem muitos que enchem, até dentro da igreja, rodeiam os filhos num palácio, mas não tem preparado os filhos nos princípios da palavra, e com isso não está preparando os filhos e nem a sua família para a eternidade. Os pais de família, mãe aqui, você tem filho, prepare os teus filhos para a eternidade. Prepare os teus filhos para a eternidade. Você pode preparar para ter uma faculdade, uma poupança para ele? Pode fazer, é lícito, faça mesmo. Se você tem condições, vai ali juntando, vai ali preparando. Mas, irmão, mais do que isso, prepare ele para ter uma mente do reino, para entender que tudo é isso aqui. Porque tem muitas crianças que os pais formam a cabeça igual um... Para não falar outra coisa, não falar o que eu pensei. Prepara a cabeça dele e a cabeça da criança fica tudo rodeada. Aí a marca tal, a marca isso, o tênis tal, a marca tal, o carro tal, o não sei o quê. E a cabeça fica na terra e fala, e Jesus? Tá? Jesus? Quem é Jesus? Não ora, não teve uma experiência com Deus, pelo amor de Deus. O que tempo é esse? Você está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo com briguinhas, com conversinhas fiadas, com as coisas da terra, correndo desesperadamente de um lado para o outro. E a eternidade está chegando e está cada dia mais próximos de nós. Quando na verdade os teus joelhos deveriam estar dobrados, Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, em nome de Jesus, me ensina, me dá a destreza, me dá discernimento, me dá sabedoria para ensinar a palavra, a tua palavra para os meus filhos. Me dá sabedoria, Senhor, para eu ensinar, para eu preparar a minha família, os meus filhos para a eternidade. A partir do momento, irmão, que você fechou o olho para esse mundo,
abriu o olho para a eternidade. Diga assim: fechou o olho para esse mundo, abriu os olhos para a eternidade. Não tem essa história de purgatório, estado intermediário de sono. Estamos dormindo. Não tem isso não. Os dorminhocos de plantão, tem essa de você dormir não. Aliás, por que você acha que você dorme? Por que você acha que a gente dorme? Porque o corpo precisa. Na eternidade, seu corpo vai cansar? Nós receberemos um corpo glorificado. Um corpo glorificado se cansa? Tem dor? Doença? Nós receberemos o nosso descanso, porque sabe o que é? O nosso descanso definitivo. O escritor de Hebreus fala isso. Porque ainda há um último descanso para nós. É isso, não é? Quem leu esse texto de Hebreus está escrito. Ainda resta para nós um último descanso. Então, a partir do momento que nós fechamos os olhos para esse mundo, nós abrimos para a eternidade. A realidade é que tanto o rico e o Lázaro, eles viviam a sua vida, né? Viviam as suas realidades. Assim também como quando eles fecharam os olhos, chegou a realidade da eternidade para os dois. E aí, ó, o Lázaro foi para onde? Para a glória. E o rico foi para onde? O rico foi para onde? Pode não ter medo não, irmão. Não é igual o Harry Potter que não pode falar o nome lá do Voldemort. O povo tem... O rico foi para onde, irmão? Foi pro inferno. Eles têm medo de falar. Não, que o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu não vou para lá, não. Você tem que viver uma vida com Cristo. Aí você não vai para lá mesmo. Amém? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Ó. O rico. Você sabia que eu descobri a localização do inferno? Conhece essa? Você conhece essa? Não conhece, presbítero? Eu sei a localização do inferno. Você foi lá, pastor? Não, só sei a localização. E nem vou para lá, sangue de Jesus, sai fora. Nem de comida quente eu gosto. Nem do calor eu gosto, quando chega o verão. Mas sabe o que é a localização do inferno? Está preparado? Sabe, Nilda, qual é a localização do inferno? Sabe, Tiago, essa? Sabe, Flávio? Quase isso. A localização do inferno, sabe o que é? Vou te passar exatamente a localização. Sabe onde fica? A localização do inferno? A localização do inferno é no fim de uma vida sem Cristo. Essa é a localização do inferno. Sabe onde fica? No fim de uma vida sem Cristo. Mas o ladrão da cruz, não sei o quê, ele viveu a vida dele. Mas no fim da sua vida, quem que ele encontrou e aceitou? Aceitou Jesus. Porque tem gente que vive uma vida na metade. Chega na metade e abandona, vai para não sei onde. Eu vou curtir a vida e tal. E chega no fim da sua vida sem Cristo. Qual é o destino? Inferno. O fim de uma vida sem Cristo é o destino eterno da segunda morte. Na verdade, do inferno. Segunda morte é outra coisa. Inferno. A localização é o fim de uma vida sem Cristo. Assim como o céu é também
O céu fica no fim de uma vida com Cristo. Uma vida entregue a Ele. Uma vida quebrantada em rendição a Ele. O céu fica, e costumo dizer sempre isso, que quem vai estar caminhando para ir para o inferno, já começa a experimentar aqui. É assim ou não é? A vida já começa a ficar destruída desde já, a vida já começa a viver em prisões. Assim também como quem vai para o céu, não está lá ainda, mas já começa a experimentar das dádivas do reino, já começa a sentir a presença de Deus, não está lá ainda com ele, mas a presença, ele ora, ele dobra os joelhos, ele clama, ele busca a sua presença, e a presença dele já se manifesta, e ele não está lá, mas o céu se manifesta, aonde ele clama e busca. Amém? Quem está indo para o céu já começa a sentir. Já começa a sentir a presença. Já começa a sentir como vai ser lá. Tem cultos, irmão, não sei você. Mas tem cultos que parece que o céu desceu, não parece? A presença de Deus se manifesta. A gente sente a presença de forma... Parece que a gente fala assim, nossa, esse culto não podia nem acabar, né? Você fala assim, ai, não acaba não, pastor. Não dá bênção apostólica, não. Não dá, não. Vamos, estende aí, estende mais. Vamos continuar adorando. É assim ou não é? Por quê? Porque a gente não foi ainda. Mas quem vai para o céu, quem é salvo e quem está caminhando para a eternidade com Cristo, não está lá ainda, mas já começa a experimentar aqui. Mas quem vai para o inferno está caminhando para lá. Quem vai não, né? Quem está caminhando para lá. Porque até os 50 do segundo tempo ainda tem chance. Mas quem está caminhando para lá, começa a sentir as dores, os tormentos. Não está lá. Entenda bem. Mas já começa a sentir os tormentos. Eu já vi casos de gente que falava assim, nossa, estou lá na minha casa e... não consigo dormir. Vem uns demônios, vem uns negócios, começa a ficar atormentado, eu não consigo dormir, e vem, parece que tem uns negócios com a mão no meu pescoço, gente, me contou isso já, não estou inventando, me contou. Por quê? Porque está caminhando e já começa a sentir os tormentos. Mas quem está na presença, quem entregou a sua vida para Jesus, já começa a sentir. Já começa a sentir a presença, já começa a sentir. É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim, ó, você ainda não está aqui, mas eu estou te mostrando, te dando um spoiler de como vai ser aqui. Se você está sentindo a presença de Deus e muitas vezes você fala, eu não quero que esse culto acabe, imagina como vai ser na eternidade com Cristo, que você vai vê-lo face a face e nós o veremos como Ele é, e nós enxugará os nossos olhos toda lágrima e vai ser a glória de Deus plena. Imagina. Olha o contraste. Você já notou a discrepância das vidas do rico e do Lázaro? Existe uma discrepância, uma distância social e econômica? Tem ou não tem? Enquanto um come regaladamente na mesa, o outro nem tem o que comer. O desejo dele é comer das migalhas que caem da mesa. Quando fala migalha, só para você entender, antigamente não tinha talher. Então o povo comia como? Até no Senhor dos Anéis não tem o rei lá, começa a comer com a mão, estoura assim, ele limpa com... Eles tinham o hábito de limpar no pão, assim, pedaços de pão e secar e limpar assim com a mão, porque gordura do frango, pegava tudo com a mão, meu filho, comia. E essas migalhas caíam por debaixo da mesa e o rico, o Lázaro, desejava comer essas migalhas que caíam. Pensa. Imagina a discrepância. Eu não estou falando de alguém que, tipo, sei lá, alguém que é dono de uma empresa e que come
do bom e do melhor, e aí alguém que trabalha, é trabalhador e que tem lá sua família, como o seu arroz e feijão, um bifinho lá, tal, um franguinho, tem a sua vida humilde, simples. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma discrepância de alguém que era rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e de alguém que nem tinha o que comer, que os cães vinham lamber as chagas dele, as feridas dele. Lamber. Percebe a discrepância? A distância que existia entre os dois? E aí o que acontece? Na eternidade aconteceu a mesma discrepância. Só que o inverso. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, para a glória, para as bem-aventuranças celestiais. E o rico foi, como é relatado em alguns lugares, para o Hades, para o lugar de tormento, para o inferno. Entendeu? E aí você fala assim, mas o Lázaro foi para a glória porque ele era pobre, né? Ele era humilde, é isso? E o rico, porque ele tinha muito dinheiro, né? E Jesus falou que é mais fácil o rico passar pelo buraco de uma agulha, um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. É isso, né? Porque ele tinha muito dinheiro, então automaticamente... Primeiro, ter muito dinheiro é pecado? Ser milionário, bilionário, é pecado? É pecado ou não? Não. O rico foi para o inferno porque ele tinha muito dinheiro? Não. É muito importante deixar claro isso. E o Lázaro foi para o céu porque ele era pobre, humilde, assim? Não. Porque tem muito pobre que vai para o inferno. E tem muito rico que vai para a glória de Deus. Ué. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem gente que vai para a glória, tem gente que será muito bem sucedida, na terra e será salvo para a glória de Deus. Então a salvação não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre. A salvação está em Cristo. A salvação está pela fé e o reconhecimento em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Isso é que leva alguém à salvação. Nunca se esqueça disso. Porque a gente também tem uma tendência de achar, eu vou fazer muito para ser salvo. Eu faço muito porque eu faço as obras porque eu sou salvo, não para ser salvo. Então, a realidade dos dois era discrepante. Assim como a sua realidade, a realidade deles na eternidade também foi discrepante. Então, a realidade da eternidade, para nós entendermos, é que na eternidade tem memória. Você sabia disso? Você sabia? Você sabia que na memória tem na memória, na eternidade tem memória e consciência social, presbítero? Você sabia? Ele queria salvar. Olha, consciência. Não, eles precisam de ajuda. Eles precisam de uma ajuda. Eles precisam de uma ajuda para não vir para esse lugar de tormento. Olha, até evangelista virou. Você tem memória, sabia? Essa ideia de que as pessoas vão perder a memória, negativo. Ah, não, vai lá, vai ser um apagão na memória das pessoas. Negativo. Negativo. Romanos, capítulo 2. Quer ver? Abra aí, pra você ver. Abra. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo
13, 2:13. O que diz aí? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que fazem o quê? Praticam a lei, hão de ser. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais, mostrando a obra da lei escrita no seu, está escrita onde? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então tem um dos livros, não vou falar sobre isso, mas só para vocês entenderem, um dos livros que vai se abrir é o livro da consciência. Por que consciência? Quem não tem o Espírito de Deus, quando vai fazer uma coisa errada, a pessoa sabe que está fazendo errado? Por quê? Por exemplo, se você pergunta para qualquer pessoa, não crê na Bíblia, não crê em Jesus, não crê em nada. Mas você chega na rua e pergunta para umas 10 pessoas, e pergunta assim para ela: trair a esposa, trair, a pessoa é casada, trair a outra, é certo ou é errado? Não precisa nem falar que agrada a Deus, nada disso. Só pergunta assim: é certo ou errado? A pessoa fala: não, errado, não pode. Roubar, matar, a pessoa, é certo ou errado? Não, é errado, a pessoa vai falar. Aí eu te pergunto, da onde que ela tirou que é certo e errado se ela não crê na Bíblia? Ela não crê na Bíblia, mas de onde que ela tirou? A lei está impressa, toda a fonte de moralidade vem proveniente de Deus, que brotou em nós, pelo seu espírito e consciência. O homem é acusado por sua própria consciência. Então, mas eu não sabia. Mas não tem nada que não sabia. Tua consciência te avisou. Então, na eternidade tem memória, tem consciência social, sabia? Não deixa eu ir lá para ajudar os meus parentes e para eu ajudar, para eu ensinar eles, para eu falar, para eles não virem para esse lugar de tormento. E aí o que o Abraão fala para ele? Não. Não. Não, você não vai. Tem essa não. Ele se conscientizou na eternidade, consciência de que a família dele precisava de ajuda. Foi ou não foi? Qual é a ajuda que eles precisavam? Não, fala, deixa eu ir lá para eles não virem para esse lugar de tormento. Negativo. Negativo, não tem essa. Não, mas eu preciso ir lá porque isso, porque... Na eternidade, segunda coisa, tem clamor. Só que, diferente daqui, enquanto se pode buscar a Deus, o que a palavra de Deus diz? Buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele pode ouvir. Não que ele vai ficar surdo depois de um tempo, não. É porque o clamor vai ser ineficaz. Ele clamou ou não clamou? Pai Abraão, peça para que Lázaro tome, molhe a ponta do dedo na água para que me refresque. Acabou, meu filho, não tem mais nada. Não, tem um abismo entre nós, não tem, ninguém pode ir sair daqui para lá ou daí para cá.
Acabou, não tem essa. Clamor. Só que é um clamor ineficaz. Então, enquanto você pode clamar, enquanto você tem boca... Quem aqui tem boca? Vocês têm boca? E não está clamando por quê? Não está clamando por quê, meu filho? Ah, não, porque eu tenho que fazer oração assim. Não, meu filho, tem hora que você tem que regaçar essa boca sua e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Fica fazendo aquela oração religiosa. Ai, Pai eterno, Senhor de toda a glória, Senhor, estamos no beneplácito da sua presença. Para de ficar inventando moda, inventando palavra. Arreganha essa sua boca e clama. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O tempo de clamar é agora, é já. E as pessoas vão clamar por aqueles que não conhecem a Cristo. Por aqueles que tem que ser o alvo do teu clamor, da tua intercessão. Já parou para pensar que tem familiar seu que ainda não aceitou a Cristo? E que está caminhando para a eternidade sem Cristo? Você já pensou nisso? E o quanto você tem clamado por eles? Abrir a boca, irmão, e clamar, derramar lágrimas na presença de Deus. Você não sente a dor, não é possível, gente. Que você não sente a dor, você não está... O Espírito de Deus clama muitas vezes dentro de mim. E muitas vezes eu choro intercedendo por familiares meus, porque eu falo, meu Deus... A alma desse ser está deslacerada, está destruída. Precisa do Senhor. Tem misericórdia, alcança. Prepara o momento para eu falar com essa pessoa, porque se eu for assim, ela não vai me ouvir. O tempo de clamar é agora, irmão. Na eternidade, uma outra coisa acontece, o senso de necessidade de inversão de papéis. Porque em vida, o rico tinha tudo, não tinha? Se vestia do melhor. E o rico, o Lázaro, queria comer dos pães que caíam, o resto lá, a migalha que caía da mesa dele. Queria ou não queria? Para matar a sua fome. Na eternidade... Um foi para o inferno, o outro foi para o céu. E aí o que aconteceu? O tormento era tão grande. Era tão grande. Peça para que molhe a ponta do dedo numa água e para que me refresque a língua. Eu estou em chamas, o negócio está feio. Acabou. Ninguém pode fazer nada por você. Sabe qual é a maior tristeza do inferno? Sabe qual é a maior tristeza do inferno? É que Deus não está lá. Deus está em todos os lugares? Está, mas vocês entenderam. Deus está no prostíbulo? Está? E se manifesta lá? Ele se manifesta lá? Mas e se chegar uns doidos igual a nós, assim, e chegar assim, Senhor, em nome de Jesus, e começar a pregar Jesus, e clamar, e começar a orar ali, ele vai se manifestar ou não vai? Se for o propósito dele. Vai ou não vai se manifestar? Se ele está lá no ponto de droga, na boca de droga, numa rodinha de um monte de gente usando droga, está lá? Ele está lá, mas ele se manifesta lá? Tem gente rodando, dando glória a Deus lá? Não. Mas e se a gente chegar lá assim, você precisa de Jesus e começar e botar a mão na cabeça e orar e começar ali clamar e adorar Jesus ali, pegar o pandeiro, pegar o violão e começar a adorar Jesus, a presença dele vai se manifestar lá ou não vai? No inferno tem isso? Tem isso?
Não tem. Inversão de valores, de papéis. Na eternidade, tem uma outra coisa, uma outra realidade. Na eternidade não existe transição do inferno para o céu. Ah, não, a pessoa fica um tempo no purgatório porque ainda não foi perdoada totalmente, então ela fica lá pagando os pecados para depois ir para o céu. Não existe isso. Hebreus fala que ao homem é dado morrer uma só vez. Uma só vez. Uma só vez. E logo segue o juízo. Ah, então não tem esse negócio. Não, a gente vai para lá. E não tem. A oportunidade é agora. O tempo é agora. A oportunidade agora de se firmar é agora, é agora. Não tem para depois, não. Ainda tem gente que fala assim, não, eu vou ficar, Jesus vai voltar, mas ainda tem a repescagem, né? Não tem, presbítero? Tem a repescagem, porque aí vai ficar ainda um povo aqui. Meu filho, se tem gente que não aceita agora, você acha que vai ser fácil depois? Porque aí já não vai ter a graça assim distribuída, não. A pessoa vai ter que pagar com a própria vida. Eu falei agora há pouco, as pessoas... não precisa nem de anticristo, nem de perseguição. As pessoas negam Jesus por causa de um dia de frio. Ah, tá chovendo, não vou. Ah, tá não sei o que, não vou. Ah, minha família chegou, não vou. Ah, mas não sei o que. Vai brincando, vai vivendo a sua vida do jeito que você quer. Vai dando desculpa. Vai fazendo, vai. Faça exatamente do jeitinho que você quer. Vai ter hora, meu irmão, que o teu familiar vai chegar e você vai falar assim, você quer ir para a igreja comigo? Ah, não gosto desse negócio de igreja. Pois então você toma uma banana aqui, ó, você come aí, na hora que a gente chegar, a gente come alguma coisa. Eu estou indo buscar a Deus. Ah, não, porque faz tempo que não vê. Deus te abençoe, meu irmão. Você espera aí, ó, pega aí o controle, assiste. Quer ir para a igreja? Não, eu quero ir, vou com você. Ô, Glória, então vamos. A oportunidade agora. Na eternidade também não tem essa história de morto. Ah, não, os mortos vêm falar com negócio espírita. Não, não tem sessão espírita, não. O que o Abraão falou para ele? Não se sabe se era Abraão mesmo, se é Jesus usou uma figura de linguagem para... Mas... ele mostra e dá nome. E o que Abraão fala para ele? Não, deixa eu ressuscitar e ir lá pregar para os meus familiares. Virou missionário, ó. Aí o que o Abraão fala? Não, meu filho. Por que ele não pode ir? Aí, normalmente as pessoas fazem essa pergunta. Mas por que a pessoa que está lá não pode ressuscitar e Jesus pregar? Porque aí seria eficaz, né? A pregação, né, presbítero? Seria eficaz. Só que não. Sabe por quê? Foi uma regra que o próprio Deus criou. Ninguém que está lá foi para lá, meu filho, já era. Assim como quem vai para a glória também fica lá, não vai. Até porque, cá entre nós, né? Quem foi para a glória vai querer voltar para quê? Vai querer voltar para quê? Eu não ia querer voltar. Vocês iam querer voltar? Que isso? Fiquei doente esses dias aí, meu. Vim com febre, cheio de dor. Que, Senhor? Não. Só se ele falasse assim, é meu propósito contigo. Depois você volta para cá de novo. Amém, Senhor. Mas é fácil, né? Não tem esse negócio de espírita, não volto para cá, tá lá. Aí, nossa, apareceu alguém, vi minha mãe. Não é mãe não, meu filho. Não é mãe não, ó. Não é mãe não. Não é mãe coisa nenhuma. É capeta. Não, aqui. Ah, mas falou igual a minha mãe, se representou igual a minha mãe, se representou igual ao meu irmão. Meu amigo, a gente está falando de seres milenares.
Pensa, raciocina comigo, porque às vezes a gente não pensa e a gente fica, nossa, é mesmo, parece que é, né? A gente fica acreditando, não lê a Bíblia, não ora, não... Isso que fica caindo nas conversas aí dos capeta. Presbíteros, irmãos que estão aqui, vocês já viram humoristas que imitam pessoas? Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Vocês já viram humoristas que imitam igualzinho a voz de outras pessoas? Não é igualzinho? Não tem aquele menino que imita, imita voz pra caramba lá? O que imita até o Zacarias. Eu esqueci o nome dele. Ele imita o cantor Daniel, ele imita um monte de gente. Sidney Magal, imita igualzinho o Sidney Magal. Se você fechar o olho, você pensa que é o Sidney Magal. Aí eu estou... Vamos pensar, raciocinar comigo. Se uma pessoa de carne e osso, cheia de limitação, uma pessoa, comedor de arroz e feijão, limitar, igual é você, uma pessoa de carne e osso, mortal, mero mortal, consegue imitar a voz de uma outra pessoa? O que você vai... Se uma outra... tem pessoas, existem técnicas que você consegue, sem a pessoa abrir a boca, só com as expressões faciais, microexpressões, e que são universais, só com comportamentos das pessoas, a maneira como as pessoas se portam, andam, falam, olham, tal, dá para perceber o que a pessoa está pensando, como a pessoa vai se comportar, o que é o sentimento que ela está sentindo. Uma pessoa de carne e osso, um mero mortal, consegue perceber estudando. Aí eu te pergunto, o que você acha que seres milenares, que têm uma capacidade espiritual e intelectual maior do que a nossa, os demônios têm uma capacidade intelectual e sobrenatural maior do que a nossa? Sim. Pastor, que você está falando heresia? Não. Em termos de força, quem você acha que tem mais força? A gente ou eles? Eles. Irmão, nós temos uma diferença, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a marca do sangue do Cordeiro, eles não podem tocar em nós, não é porque a gente é bonitinho, é forte, faz isso aqui, não, é porque sobre nós repousa o Espírito de Deus, é porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos guardar, não se engane, e a palavra diz para nós não subestimarmos os desígnios do maligno. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se uma pessoa de carne e osso, mero mortal, consegue perceber, consegue imitar a voz dos outros, consegue até mesmo imitar a caligrafia, consegue muitas vezes perceber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, sem dizer uma palavra, o que você acha que seres milenares, que já estão aí há tantos anos, há tantos milênios, o que você acha que eles não são capazes de fazer? Se a própria Bíblia vai nos dizer que Satanás, o apóstolo Paulo fala para os coríntios, Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar. É isso ou não é? E ele ainda continua dizendo, e não é de se admirar que os seus ministros se transformem em apóstolos de Deus, para enganar também. Vocês entenderam isso? Eu acredito que eu expliquei da melhor forma possível. Então, não se engane. Não se engane. Ninguém passa de lá, eu vi não sei quem. É demônio, repreende. Eu vi minha mãe que não vê. Repreende. De forma prática, eu queria que você se levantasse. Eu demorei muito hoje. Levei muito tempo, mas... estou levando em consideração que é sexta-feira e o Espírito de Deus me falou profundamente para eu falar sobre esse tema aqui. Nós precisamos despertar, gente, desperta. Desperta. Acorda para a vida. A eternidade está chegando. Sabe qual é a aplicação? Sabe qual é a aplicação desta palavra toda?
Sabe qual é? Viva uma vida com Cristo como se fosse o seu último dia na terra. Jante com a sua família como se fosse o último dia que você vai jantar com a sua família. Viva, vá no culto adorar como se fosse o último dia que você viesse o culto na terra. Vá ter um tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, como se fosse o último dia que você fosse desfrutar da presença deles. Ande na presença de Deus. Esteja na comunhão dos seus irmãos como se fosse o último dia que você fosse vê-los. Desfrute, divirta-se, busque, ande, desfrute da vida que Deus te deu. Ande na presença com humildade. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Não ande como vivo para você mesmo. Não ande como vivo para você mesmo. Se tem uma coisa que todo cristão precisa fazer, é morrer para si mesmo. É morrer. Morrer para os seus desejos, morrer para a sua carne, morrer para as suas paixões. Olha só que metáfora, que coisa interessante. Quem vive vivo para as suas paixões, para os seus desejos, para atender os seus desejos, vivo, vai experimentar na segunda morte, vai morrer. Mas quem morreu em Cristo, porque diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quem está morto por seus pecados, como diz em Romanos 6, morto no batismo, mas vivo em Cristo, vivo no Espírito, pelo Espírito de Deus, vai experimentar da vida eterna. Porque a carne, a morte não herdará o reino de Deus. Aqueles que estão vivos para suas paixões não vão herdar o reino, não vão herdar o reino de Deus. Feche os teus olhos. Eu te peço até perdão pelo horário, mas eu precisava ministrar essa palavra para vocês. E nós precisamos despertar essa consciência no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite. E te peço, Espírito Santo, que todos sejam avivados. Não avivados para ficar apenas dando glória, rodando, pulando. Não que não seja uma euforia passageira, mas que seja uma alegria duradoura. Uma alegria que mesmo em tempos de dificuldades, eles possam olhar para o alto e dizer, está me aguardando, só mais um pouco, eu vou esperar naquele que me guarda. Aleluia! Aleluia! Desperta a igreja, Senhor, nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles parem. A gente pare de perder tempo, Senhor. Nos ensina a parar de perder tempo de uma vez por todas. Com briguinha, com picuinha, com historinha, com coisa. É a marca tal, a marca isso, aquilo. Em nome de Jesus, nos ensina e nos dá sabedoria para nós ensinarmos os nossos filhos e começarmos a prepará-los para a eternidade contigo. Ele vai dar suremando kodalabas. Irmão, você não sabe, e parece que a gente fica falando brincadeira, né? Mas Jesus pode voltar, o culto nem acabar aqui, irmão. Você não sabe. Aleluia. Eu oro e peço que o Espírito de Deus te aqueça nesta noite, te desperte nesta noite, para você entender que a eternidade com Ele te aguarda. A eternidade com Cristo te aguarda. Eu oro e peço para que o Espírito de Deus te desperte nesta noite, para você ir logo e perdoar quem você precisa perdoar, para você ir logo e despertar
E dispensar quem você precisa dispensar, libera logo em nome de Jesus. Perdoa logo em nome de Jesus. Vai, se reconcilia logo. Você não sabe, amanhã louco pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? E ele mandou e vacandabaço rebodou. E balaço vai receber canalaço. O Espírito de Deus, desperta hoje, Senhor, a igreja, para parar de perder tempo. Ah, Senhor, vai trabalhar, mas a cabeça está na eternidade. Vai trabalhar, mas está orando, está te buscando. Está lá em casa fazendo a janta, fazendo o almoço, lavando a louça, mas está adorando. Oh, está na pia, mas tem clamor subindo. Está lá trabalhando, mas o clamor está subindo. Está lá trabalhando, mas o clamor, o incenso está subindo. A cabeça está na eternidade. Rebalhei de vananaçu. Está na mesa, na janta, no almoço, no café da manhã. E o clamor pela comunhão. A comunhão está subindo como incenso agradável a Deus. Ribanocandavalassi, rebanocodaebalassi. Rabapacandabassu, rebanocovassai. Aleluia. Irmão, reconcilia logo. Libera perdão logo. Libera sua vida logo. Irmão, desperta. Deus quer usar você para salvar gente. Tem gente, volto a dizer a terceira vez que eu estou falando isso. Tem gente sorrindo do teu lado, mas a alma está deslacerada. E cadê você para pregar o evangelho? Cadê você para orar? Ai, irmã, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma doença aqui. E você vai, peraí que eu vou pegar um remédio. Que remédio que nada, irmão. Você pode até dar remédio depois. Mas primeiro, abra a sua boca e faça subir um clamor diante de Deus em favor desta pessoa. Em nome de Jesus. Ai, eu estou com vergonha. Ô irmão, sério, vergonha? E você acha que ele teve vergonha de ser pendurado no madeiro, nu, exposto em vergonha e agonia? E você vai ter vergonha de anunciar o evangelho? Ele teve vergonha de ser exposto nu, deslacerado, a sua carne, o seu corpo, deslacerado. E você vai ter vergonha de anunciar o evangelho? Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. O tempo é agora, nós estamos nos últimos tempos, na última hora. Irmão, para de perder tempo. Você tem um compromisso, você vai trazer uma pessoa, você vai anunciar esse evangelho para alguém de hoje para domingo. E você vai trazer, vamos comigo na igreja, você precisa conhecer Jesus, você precisa de Jesus. Você está desse jeito, a solução é Jesus, irmão. Tem gente aqui que você tem familiar, tem alguém do seu lado aí, nem sei se é alguém familiar ou alguém que você trabalha, mas que toma remédio porque está atormentado. E não adianta falar assim, ai, tem misericórdia. O Espírito de Deus te diz, a minha misericórdia é você, o instrumento é você. Amém? Eu não estou brincando, você tem um compromisso, hoje para domingo, trazer uma pessoa e pregar. Falar, vamos para a igreja comigo, você precisa conhecer o Jesus, você precisa sentir a presença de Deus, você precisa ter a sua alma saciada, você precisa entender o que eu sinto todos os dias que eu vou lá. Amém?
Você que nos assiste, irmão, em nome de Jesus, para de perder tempo. Para de perder tempo com coisa da terra e vai se ocupar com as coisas do céu. A eternidade te aguarda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.